Ok, pessoal, bom dia, boa noite. Essa é a nossa segunda aula, então, à distância, segunda semana que a gente está trabalhando, então, em metodologia aqui com relação, nesse modelo, né, de aula. Sejam todos muito bem-vindos e, novamente, eu digo a vocês que vocês vão poder assistir esse vídeo normalmente, dentro do horário de aula, né, respeitando nosso horário de aula. E após o final da aula terá o exercício para vocês e vocês deverão estar entregando ele também de novo em duplas ou em trios, como a gente já fez a semana passada, tá bom? Eu vou estar transcorrendo para vocês aqui todo o conteúdo, vocês vão assistir. Em caso de dúvidas, durante o período da aula, o horário da aula, vocês poderão estar perguntando o que acharem melhor, o que precisarem perguntar, qualquer dúvida que tenha ficado, tá bom? Repetindo que não é obrigatório perguntar nada, até porque depende do entendimento de cada um, mas vocês têm o período da aula para estar interagindo à vontade, conforme acharem necessidade. Então, podem pedir explicação que vocês quiserem em qualquer momento, novamente, após a leitura, ou por assim dizer, ou após vocês assistirem, né, esse vídeo, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre os processos de leitura e análise textual, tá? Tipos de leitura, conceito de resumo e de resenha. E no final a gente vai fazer, então, pensar nessa questão do resumo, da resenha, das palavras-chave, etc., como exercício, ok? Então, seguindo aqui, nós temos motivação para leitura e transcrição de leitura e sua importância. Então, assim, motivação para leitura, gente, eu sei que a maioria de vocês, quer dizer, eu acho que é meio pesado eu falar. Normalmente, ao perguntar aos meus alunos se gostam de ler, a resposta é: não, professora, eu tenho preguiça, prefiro internet, gosto de ver coisas mais assim, rápidas, não tenho paciência de pegar um livro de 300 páginas, sentar no sofá e ler. Né? Eu normalmente acabo escutando isso. Claro que existem os alunos que gostam, não estou dizendo que são todos, mas infelizmente a grande maioria não gosta, não tem essa motivação para a leitura. Então, eu diria para vocês que para fazer pesquisa, que para você poder montar um trabalho de pesquisa, não tem outra forma senão vocês lerem. Eu já falei e repito aqui agora que vocês, uma vez que definem qual é o problema que vocês querem resolver, vamos por assim dizer, dentro da sua pesquisa, quer dizer, uma vez que você identifica um problema na sua empresa ou, sei lá, em algum meio social que vocês convivam, na igreja onde você trabalha, na própria FATEC, sei lá, vocês encontram ali um problema e uma vez que vocês identificarem esse problema, vocês querem gerar algumas hipóteses, nós já falamos sobre isso, mas a gente vai estar repetindo sempre, porque faz parte da pesquisa, e aí você quer, dentro dessas hipóteses que você julga que poderão estar resolvendo o problema, traçar os objetivos e definir o seu trabalho, escrever o seu trabalho. Uma vez que você definiu isso, você vai ter que buscar pessoas que falaram sobre isso, ou que falam sobre isso, pessoas que defendem essa ideia na qual você pretende falar. Você tem que escrever o seu trabalho, o seu PI, ou o seu artigo, seja lá o que for. Então, uma vez que você definiu o problema, as hipóteses, você vai ter que buscar pessoas que escreveram sobre isso. E aí, gente, não tem jeito, vão ter que ler, tá? Como eu já disse, repito, um trabalho aí de vocês, de PI, no trabalho, num artigo que vocês vão escrever aí, o ideal, assim, que vocês façam pelo menos, no mínimo, aí uma leitura de 10 bibliografias distintas, né, uma das outras, pode até ser do mesmo autor, 2, 3 delas, que de repente vocês pegam um autor que é muito gabaritado, que fala muito bem sobre aquele assunto e escreveu 3, 5, 10 livros, então não tem problema usar 2, 3 livros do mesmo autor, mas vocês devem procurar por pessoas que falaram sobre aquilo. Então vocês têm que se motivar a ler, não tem outro jeito, tá? E a transcrição da leitura nada mais é do que, uma vez que vocês leram os 10 livros, os artigos, as revistas, seja lá o que for, que vocês consigam entender efetivamente o que foi falado, compreender tudo o que foi dito e conseguir daí transcrever isso com as suas palavras, fazendo as devidas citações nos momentos corretos, como nós já também comentamos em outras aulas aí, tá? Então, eu preciso ler, porque depois que eu li, eu entendo sobre um determinado assunto, uma vez que eu entendo, eu começo a conseguir escrever sobre este assunto. Não dá para escrever no achismo, tem que escrever baseado em fatos, escrever baseado em situações que uma pessoa realmente, uma pessoa de gabarito, como eu sempre falo para vocês, uma pessoa que é entendida do assunto, que já tem renome, né, renomada sobre aquilo, já escreveu, tá bom? Seguindo,
eu coloco para vocês assim, ó, dependendo da finalidade, a literatura pode ser classificada em 3 formas: entretenimento, aproveitamento ou cultura geral. Tá? Então, assim, nós aqui, quando falamos de pesquisa, não estamos falando de leitura de distração. Apesar de que, muitas vezes, você pode querer escrever sobre uma coisa de interesse pessoal, no sentido, assim, de uma coisa que envolve mesmo a sua vida e tal, e que você, e daí você vai querer aproveitar isso e escrever sobre aquilo. Acaba até sendo entretenimento, né? Mas normalmente não é bem assim. Normalmente a gente acaba fazendo mesmo, querendo obter algum conhecimento sobre um determinado assunto, e dentro desse assunto a gente acaba fazendo, então, mais uma coisa mais formativa, né? É uma coisa que vai agregar algum valor lá na frente, profissionalmente falando, ou mesmo de cunho cultural mesmo, tá? De informação, tá? E cultura geral informativa é quando você quer saber sobre algum assunto qualquer, mas sem sem se aprofundar muito naquilo. Tá? Então, eu digo para vocês aqui que, pensando nesses 3 modelos, nessas 3 formas de leitura, para a escrita de um artigo, ou para a escrita aí do PI de vocês, de um trabalho acadêmico, a gente está mais esse modelo aqui formativo, ok? Eu coloco para vocês aqui a leitura, aqui, sugestões de procedimentos para a leitura de textos científicos, que é o caso de vocês para fazer o PI, o TG, etc. Tentar, como eu acabei de falar, né, no primeiro slide lá, buscar as informações que sejam mais relevantes de autores renomados, para que vocês tenham a base forte por trás do seu trabalho. Tá? Então, busquem autores que realmente sabem ou que realmente conhecem o assunto ao que vocês desejam pesquisar, né? O objeto da pesquisa de vocês, tá? Tem que ter análise, tá, das informações, dessa coleta de dados, desses diversos autores, com muita seriedade, tá? Cuidado, então, para não pegar qualquer mané, um cara da internet que você nem sabe quem é, não serve, tá, pessoal? Lembre-se, é um trabalho acadêmico, tem que ter bases fortes. Nós temos aqui vários tipos de leituras: a exploratória, a seletiva, a analítica, a interpretativa. E quando vocês vão construir um trabalho, e a parte do referencial teórico, eu já falei para vocês, né? Falamos da aula passada, vamos retomar aqui agora então. O trabalho de vocês tem que ter problema, hipótese, ou hipótese, falei para vocês colocarem no máximo 2, que é o trabalho que vocês estão iniciando, objetivos, ok? Vocês têm que ter a parte metodológica, ou seja, como é que vocês vão desenvolver o seu trabalho, se ele vai ser estudo de caso, se ele vai ser survey, se ele vai ser bibliográfico. Então, vocês têm que definir também a metodologia, os instrumentos que vocês vão estar utilizando para fazer sua pesquisa. E depois que vocês fizerem essa parte inicial, delimitando esses itens, né? De novo, problemas, problema, hipótese ou hipóteses, objetivos, os 3, acho que é um número bom para vocês, né? Para respondendo. E a parte metodológica, vocês entram na parte introdutória do trabalho, ok? Uma introdução rápida de 1 a 2 páginas, para colocar sobre o assunto, o motivo que levou vocês a escrever aquele assunto, a justificativa daquilo. E aí entra na questão, então, da construção do referencial teórico. É a hora que vocês vão colocar o que vocês leram em prática. Descrever a leitura que vocês fizeram, falar sobre o assunto com as suas palavras, mas baseado em coisas que foram escritas por autores renomados, tá? E aí nós temos então, esses quatro tipos, ou técnicas, vamos dizer assim, de leituras que vocês vão ter que passar, tá? Fase 1, 2, 3, 4, ou seja, uma leitura. Vou passar aqui agora, vai? Pra você. Bom, eu vou explicar por aqui. Opa, mudou agora. Acho que agora mudou vários, pessoal. Tá vendo? Ele tá andando muito rápido aqui. Muito rápido, tá muito lento, porque eu tô gravando um outro, em paralelo aqui, um outro vídeo para vocês. Então, assim, o primeiro modelo, tá lá, acho que é mais fácil. Desculpa. Espera aí que eu já volto com vocês. Tá vendo ali? Ele pulou em vários slides agora. Eu vou parar a gravação aqui, pessoal, e vou continuar com vocês na próxima. Espera um pouquinho. Ok, pessoal, dando continuidade, então, eu tinha parado com vocês na parte das fases de leitura. E a primeira fase que eu falei para vocês lá, que a gente conhece como leitura exploratória,
Então, aquela primeira parte, aquele primeiro momento de leitura que a gente faz, a gente vai estar reconhecendo o ambiente, reconhecendo o assunto, vendo se aquilo que o autor escreveu, os autores escreveram, realmente tem a ver com aquilo que eu pretendo escrever, se enquadra, ou seja, eu estou explorando os dados à minha volta para saber se, para identificar o que me serve e o que não me serve para colocar no meu trabalho. Então, essa chamada primeira fase exploratória. Então, vou ler muita coisa, ver muita coisa, para ver aquilo que me interessa e o que não me interessa. Que daí eu passo para a segunda fase que nós estamos na tela aqui, que é a seletiva, que é a hora que, uma vez que eu li, explorei um hall enorme de opções, eu vou selecionar. Não, de tudo isso que eu vi, eu quero isso, isso e aquilo. Então aqui, ó, que após uma exploração de vários materiais, eu vou determinar aquilo que me interessa. E além de determinar o que me interessa, daquilo que me interessa, eu começo a demarcar, selecionar aquelas partes dos textos selecionados que têm maior relevância para mim, tá? Então, essas são as duas primeiras fases, eu explorar tudo que eu tenho à mão e desse todo selecionar aquilo que é mais relevante, mais interessante para escolher aquilo que me interessa mais dentro do hall de opções que eu tenho. Daí eu passo para uma terceira fase, que é, após eu pegar 1000 coisas, dessas 1000, puxar 10, selecionar 10. E dessas 10 eu analisar a fundo, de uma forma mais crítica e reflexiva, os itens selecionados. Tá? Então, seria a nossa terceira fase aqui. Uma vez que eu determinei o que eu quero ler definitivamente, o que eu vou ler definitivamente, eu começar essa leitura e começar a refletir sobre ela, analisar o que realmente confirma ou não aquilo que eu imaginava. Se eu tivesse isso começar a me gerar dúvidas, eu buscar outras informações nas outras leituras que eu já selecionei, tá? Então, aqui também começa a buscar a palavra-chave para colocar lá junto com o meu resumo, tá? As ideias centrais sobre o que eu realmente pretendo falar, tá? E tudo que for, que a gente chama de secundário, daquilo que não for relevante, que a gente chama de irrelevante, eu vou descartando já para ir fechando exatamente o que eu pretendo escrever no meu texto, tá? Quarta e última fase aqui, quer dizer, não chega a ser uma última fase, né? Uma quarta fase que ela é muito importante é a hora que eu vou começar a separar o que eu vou utilizar dos textos que eu li, que eu selecionei, para ir mais a fundo e aí começar a buscar as ideias principais para elaborar o meu texto, tá? Então aqui é quando eu vou estar interpretando os textos selecionados e falando, tá, eu vou querer colocar isso, isso e isso no meu trabalho. Inclusive, citar muitas dessas coisas que vocês vão estar selecionando para colocar no seu trabalho, tá? Só aquilo que você achar que tem valor, importância, para solucionar o problema que, afinal, você identificou lá já no início do seu trabalho. Lembrando que a ideia inicial, a ideia principal do seu trabalho tem que estar relacionada ao problema que você pretende responder, baseado nas hipóteses que você vai estar selecionando, tá? E que você tem que identificar as palavras-chave, ou seja, qual é a ideia principal do seu trabalho. Tá? Por exemplo, lá na minha tese de mestrado que eu falei para vocês, as palavras-chave eram formação de professores, porque eu estava trabalhando com como que o professor estava recebendo as informações para dar aquelas aulas de informática para os alunos, então eu ia lá e via como é que era o curso que o professor fazia de informática. Eu também tinha uma palavra-chave, o software de matemática, porque eu estava trabalhando com um software específico na sala de informática com os alunos. Outra palavra-chave era matemática, porque o conteúdo ministrado era de matemática. Percebe? Então eu tinha algumas palavras que eram essenciais no meu trabalho. Como o professor estava sendo formado, recebendo informações para dar aquele curso para os alunos, como é que ele trabalhava esse software lá na sala, porque era através de computador e software, né? E como é que a matemática acontecia dentro daquele contexto de uma aula diferente do tradicional, tá? Então são as palavras que você acha que são o chavão, por assim dizer, dentro do seu trabalho.
E aí, gente, lendo o seu texto, ou os textos, né, que você selecionou, você deve, eu já falei isso para vocês em outras aulas, mas estou confirmando aqui agora, e grifando, né, as palavras que você acha que são mais importantes, para que você consiga ir fechando e sinalizando mais claramente para você mesmo o seu conteúdo, o trabalho que você vai querer escrever. Bom? Então não se esqueçam nunca de estar sublinhando as ideias principais, tá? Cuidado para não sublinhar demais, porque daí você se perde. Porque aí, se você sublinhar tudo, tudo é importante, então você não tinha que sublinhar nada. Já escrever sobre tudo, o que não é verdade, ok? Então todos nós, ao lermos uma página inteira de um livro, acabamos por pegar em destaque, sei lá, de repente um primeiro parágrafo, um terceiro parágrafo, e só, daquele montante que a gente deu. Tá? Então destaquem as ideias principais, até para que vocês possam citá-las depois lá. Lembram? Citar é copiar e colar algo que um autor falou no seu trabalho. Tá? Então a ideia do sublinhar também é muito válida para a questão depois de citações que vocês venham a fazer no seu trabalho. Ok? Aqui eu estou colocando para vocês alguns cuidados que vocês devem ter, né? Então, assim, se não entender alguma coisa, colocar uma interrogação, tá? Tentar sublinhar o trabalho, os livros, não com caneta, óbvio, mas com lápis para vocês não danificarem um livro, tá? Tentar sempre fazer alguma coisa mais suave, no sentido de preservar os materiais que vocês tenham em mãos, tá? Para não danificá-los, tá? O resumo, então, estamos quase acabando aqui, então, o resumo nada mais é do que uma síntese das ideias principais sobre o seu trabalho. Então, se você, por exemplo, lá no meu caso, da minha tese lá de mestrado, se eu ia escrever sobre aquela questão, então eu tinha que fazer lá 15 linhas no máximo, explicando sobre o que, como, onde eu ia fazer o meu trabalho. Um resumo, uma síntese rápida das ideias principais do que se tratava o meu trabalho, tá? E com as próprias palavras, tá? Aqui não tem citação. Vocês vão escrever ali 15 linhas normalmente, normalmente é uma palavra meio vaga. É o que é muito comum, tá? Normalmente acabam dando umas 15 linhas com espaçamento simples, tá? Da letra tamanho 10 ou 11, isso é importante, mas a gente vai falar sobre essas questões das normas da BNT em outra aula. Mas já estou adiantando para vocês algumas especificações aqui. Onde vocês vão estar relatando de forma rápida e bem sintetizada sobre do que se trata o seu trabalho. Para aquela pessoa que lê o resumo e fala assim, ah, nossa, me interessou isso aqui. Então tem que estar muito rápido, mas muito preciso, todas as ideias as quais você vai desenvolver no seu trabalho. Tá? Ser muito fiel às suas ideias. Então o resumo é de essencial importância e ele tem que ser muito bem escrito para gerar o interesse e a motivação para a leitura posterior do próprio trabalho em si. Tá bom? Aqui dicas para um resumo ficar interessante, tá? Leia atentamente o texto, a fim de conhecer o assunto e assimilar as ideias principais. Leia novamente o texto para você sublinhar as partes que te interessam mais. Uma vez que você leu, resuma os parágrafos que te interessaram de forma mais sintetizada. Aí, feito isso, você vai começar a fazer o seu próprio resumo, unindo essas ideias principais. Nunca vão copiar e colar nada, porque não existe citação em resumo, tá? Então, limite-se a sintetizar o assunto. Ponto, tá? É muito comum a gente fazer da seguinte forma. Um primeiro parágrafo você fala sobre o assunto de uma forma geral. Então, por exemplo, no meu caso, o ensino da matemática é visível, o ensino da matemática tem sido assunto de muitas teses ou de muitos trabalhos, devido à dificuldade que os alunos têm em aprender e conhecer a matemática. Pensando nisso, o governo do estado de São Paulo iniciou um projeto onde os alunos aprendem a matemática através do laboratório de informática, utilizando um software chamado Números em Ação, no qual todas as atividades são realizadas através desse software. Ponto. Este trabalho tem como foco demonstrar como os alunos de uma determinada escola, alunos do ensino médio de uma determinada escola, aprendem os conceitos matemáticos através do laboratório de informática, através de um software
nos laboratórios de informática da mesma escola. Então, assim, reparem que eu falei sobre o problema da matemática e depois já fui dizendo sobre o que eu ia falar. Então, assim, em 15 linhas, mais ou menos, você descreve o problema rapidamente e o que é que o seu trabalho vai fazer. Gente, pelo amor de Deus, eu fiz uma descrição agora muito rápida, muito simples. Óbvio que o meu resumo não ficou assim tão... mas para vocês entenderem que o resumo é isso. É você expor o problema e colocar. Este trabalho tem o foco de... E vai lá e descreve qual é o que você pretende escrever no seu trabalho. O que vai estar escrito no seu trabalho, tá? Algumas dicas aqui ainda. O bom resumo pede, antes de tudo, a compreensão do texto. Então, assim, li o resumo, eu sei o que eu vou encontrar lá dentro. Por isso que ele tem que ser muito bem escrito para chamar a pessoa à leitura, para convidar a pessoa à leitura do trabalho, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho para vocês, então, o resumo, a brevidade, claridade, fidelidade, ou seja, tem que ser fiel ao texto, muito claro e rápido, como eu disse, umas 15 linhas normalmente. Não tem nada de analisar, de criticar, de interpretar, de explicar nada, tem que ser muito rápido, tá? Então, cuidado aí para vocês poderem fazer o trabalho de vocês, ou o resumo de vocês nesse formato, usando esse formato, tá? E aí, para finalizar aí, um exercício para a aula de hoje que vai ser, pensando na pesquisa que pretendem fazer de TI, que vocês vão estar fazendo aí com o professor de vocês, façam um resumo sobre o seu trabalho e coloquem para mim 3 palavras-chave. Então, eu não sei qual é o trabalho de TI que vocês estão desenvolvendo, se já começaram ou não, mas já devem ter sido, vamos dizer aqui, cutucados pelo professor para iniciar alguma coisa, tá? Então, tá bom, foram cutucados, foram incentivados lá pelo professor a pesquisar sobre algum assunto, procurar e escrever. Então, por favor, eu quero saber, pensando no PI de vocês lá, façam para mim um resumo sobre o que vocês pretendem escrever e me coloquem 3 palavras-chave, tá bom? Isso vai ficar como exercício para vocês de hoje, ok? Eu sei que eu já pedi para vocês um trabalho similar lá para fechamento do primeiro bimestre, antes do início do nosso recesso, né? Mas eu gostaria que vocês estivessem refazendo agora isso, pensando no trabalho DPI especificamente de vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima aula, tchau, tchau. Tchau.